Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu vou falar sobre Santo Agostinho, vou falar sobre a minha perspectiva sobre esse santo, porque é um santo convertido, né? Um santo convertido ao catolicismo, não nasceu católico, e é uma das histórias que mais me chama a atenção em relação à sua conversão. Eu tenho certeza que pode também fazer isso com vocês. Há um tempinho atrás eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre Santo Agostinho. Eu já tinha ouvido falar de Santo Agostinho, mas eu não tinha me aprofundado, não tinha tido a vontade de pesquisar um pouco mais sobre, até começar a ver alguns conteúdos, né, sobre Santo Agostinho, e eu falei, meu Deus, quero estudar um pouquinho mais. E confesso pra vocês que eu não li ainda os livros de Santo Agostinho. É uma pena, porém eu posso dizer que a edição deste mês da minha biblioteca católica vem com o livro de Santo Agostinho, então vai ser meu primeiro livro de Santo Agostinho. Mas ao mesmo tempo eu tenho estudado bastante, cara. Eu já assisti vários documentários, assisti vários vídeos em relação a Santo Agostinho, porque eu falei, cara, como é incrível a história de Santo Agostinho, né? Primeiro, as orações de sua mãe, Santa Mônica, né? Que orava, rezava muito para que Santo Agostinho se convertesse ao catolicismo. E segundo, pela questão mais filosófica, né? De Santo Agostinho ser alguém que se aprofundava muito, ele sempre foi muito cético, né? Buscava através do conhecimento ir um pouco além, e através dos seus pensamentos ele ia mais profundamente e tinha muitas visões muito filosóficas de cada conceito. E isso rola uma identificação da minha parte com Santo Agostinho sem tamanha, porque eu gosto muito de fazer as mesmas reflexões. Não que eu me sinta, né, no nível de Santo Agostinho, meu Deus, mas eu acho muito legal saber que Agostinho, lá no século III, né, século III para século IV, já falava da forma que eu penso hoje. Isso é incrível de pensar que existe uma conexão tão grande entre nós e aqueles que viveram no passado, mas que ainda vivem, né, na graça de Deus. Então vamos lá. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Eu queria falar um pouco mais sobre essa parte da história, né, de Santo Agostinho, porque eu gostei de analisar uma história de Santo Agostinho para depois eu fazer essa conclusão com Tarde te amei, né? Tem uma história, e eu já até contei lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, me siga. O Rafa Católico lá no Instagram. Você me seguindo, você vai ver várias coisas legais em relação ao meu trabalho que eu tô fazendo. Então, não deixa de seguir, porque eu preciso muito da sua ajuda também seguindo lá no Instagram. Agora, falando um pouco mais sobre essa história de Santo Agostinho, aqui no YouTube eu consigo falar um pouco mais, conversar um pouco mais com vocês em relação a isso. Vamos lá. Tava lá um certo dia Santo Agostinho debaixo de uma figueira, choramingando, né? Choramingando os seus pecados. Então, debaixo da figueira, Santo Agostinho estava pensando sobre o pecado que ele mesmo cometia. E ele tinha um jeito de falar com Deus que era assim: ai Deus, amanhã eu resolvo. Amanhã eu mudo, amanhã eu não vou ser mais pecador, amanhã eu paro de olhar essas coisas, amanhã eu paro de fazer isso, eu paro de fazer aquilo. Não sei se você se identifica muito com isso, mas as pessoas se identificam muito com isso porque nós somos muito parecidos com Santo Agostinho muitas vezes, né? Amanhã eu faço, amanhã eu decido, amanhã eu mudo. E aí nessa reflexão que ele estava, né, debaixo da figueira, ele chorava muito e dizia: por que, meu Deus? Por que eu sou tão pecador? Por que amanhã? Por que não hoje? Por que não hoje eu mudo logo a atitude da minha vida? Porque eu não deixo esse pecado. Eu sempre deixo para amanhã, mas eu quero mudar hoje. Então, Deus prontamente respondeu ele. Essa é a parte muito boa. Ele escutou a voz de uma criança vindo ali de perto dizendo: toma e lê. Toma e lê. Santo Agostinho, ele ficou meio assustado, porque ele não lembrava de nenhuma brincadeira que a criança dissesse toma e lê. Então ele falou assim: oxe, isso é meio muito estranho, eu não lembro de nenhuma criança falando dessa forma, ou com tanta firmeza. Logo ele já entendeu que aquilo era uma mensagem do divino. Então ele, chorando ainda aos prantos, foi e pegou a palavra. Ele tinha uma Bíblia e abriu ela. E agora entra a parte legal da história. Ele abriu em Romanos 13.
Vamos abrir em Romanos 13 também? Tô aqui com a minha Bíblia de Jerusalém. Abri em Romanos 13 para entender um pouco mais sobre o que Santo Agostinho leu naquele momento. Abra em Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os desejos da carne. Essa foi a mensagem que Santo Agostinho leu depois de ouvir o menino dizendo toma e lê. Logo ele entendeu e não precisava ouvir mais nada. Ele tinha tudo o que precisava. Se livrar do pecado, se livrar das orgias, das bebedeiras, de tudo que era ruim para sua vida. É uma mensagem forte que faz Santo Agostinho converter-se naquele momento, mesmo que ele já sabia dos problemas que ele estava enfrentando e que ele já era uma pessoa em processo de conversão, mas ainda o pecado o tomava. E aí neste momento ele muda toda a sua perspectiva. Aqui é o processo de iniciação à santidade de Santo Agostinho. Mas eu gostaria de dizer, além disso, que é voltando e resgatando aquela frase: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Essa é uma das frases mais lindas e filosóficas que nós já ouvimos, porque ela tem uma profundidade muito grande. Ao mesmo tempo que o autor diz que a beleza é antiga, ele diz que ela também é nova. Sabe por quê? Porque é uma beleza que sempre esteve dentro dele, mas que ele tinha acabado de descobri-la. Por isso é uma beleza tão antiga e ao mesmo tempo tão nova. Santo Agostinho disse procurar Deus por toda parte. E quando ele menos percebeu, olhou para dentro e encontrou Deus ali. Por mais que ele tivesse procurado, Deus sempre esteve nele. E aí vai essa reflexão do próprio Santo Agostinho para você, que às vezes está assistindo esse vídeo e com tantas dúvidas que você pode ter para o mundo, com tantas dúvidas que você pode ter, mas que na verdade em você encontra o próprio Deus, que você sempre procurou. Ele sempre esteve em você. É um texto que vai além. E eu gostaria de refletir um pouco sobre ele, porque Santo Agostinho é uma pessoa de reflexões, né? É mais que uma pessoa, é um santo de muitas reflexões. Mas eu gostaria de entrar nisso porque esse é um processo de conversão que todos nós temos, né? Eu digo, é um processo de conversão não só para quem deixou de ser protestante e se tornou católico, mas principalmente para aquela pessoa que não encontrava Deus em nada, até perceber que Deus era tudo. E essa é a maior reflexão de todas. Ceticismo não é uma doença, mas pode se tornar se você fazer com que ela te torne ignorante. A ignorância é a pior parte. É como aquele terraplanista que pensa que a Terra é plana, porque ele é ignorante. Ele não vai além nos seus próprios estudos e ele confirma em si mesmo os seus próprios erros. Agora, eu posso dizer para você que o Deus que nós acreditamos, ele é infinito. E é uma percepção de Santo Agostinho é enxergar Deus dessa forma. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de astronomia. Gente, não confundam com astrologia, pelo amor de Deus. Astronomia é você estudar o espaço, as estrelas, os planetas, mas não da forma astrológica. É astronomia, é ciência aqui, tá bom? E eu sempre tive uma grande dúvida. Eu falava assim, como Deus pode existir e ainda achar que nós somos importantes, já que nós somos tão pequenos em relação ao universo? Mas eu digo, quando eu digo pequeno, é muito mais pequeno do que um microscópio. Em relação ao universo, nós, seres humanos, somos, sim, muito menos do que isso. Muito menos do que um microscópio para nós mesmos. Então é uma perspectiva que eu sempre tive. Nossa, como Deus pode achar que a gente é importante nesse sentido? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter a percepção do seguinte: nós somos seres extremamente inteligentes. Porque ao mesmo tempo que nós temos essa dúvida e esse medo, esse anseio de que Deus é tão grande porque se preocuparia com a gente, eu tenho que lembrar-vos que nós somos tão inteligentes que pensamos e temos essas mesmas dúvidas. Um dia eu estava fazendo uma reflexão sobre o espaço.
Por que que a gente não vai chegar na galáxia mais próxima e na outra? Porque elas estão a milhões, bilhões de anos-luz da Terra. É impossível chegar lá. Se você olhar para o céu, até as estrelas mais próximas são impossíveis de serem alcançadas com as tecnologias que nós temos hoje em dia. Então não tem como chegar lá. Eu não sei se você sabe disso, mas não tem como chegar lá. Para você ter noção da distância que elas estão da gente, demorariam muitas gerações para a gente chegar na estrela mais próxima depois do Sol. Muitas gerações. E quando eu falo isso é só para você ter uma perspectiva de que nós precisaríamos ir em colônia para chegar lá. Se nós viajássemos numa velocidade incrível que nós não conseguimos alcançar lá hoje. Como que esse mesmo Deus nos ama? O Deus que criou tudo isso. E aí eu penso nessa perspectiva de, cara, olha pro céu, olha para as estrelas que estão lá fora. Será que você consegue enxergar que mesmo que você não alcance com a sua própria mão, você pensa sobre ela? Eu digo, você sabe que ela existe. Você sabe a distância que ela está. Você estuda. Então é uma perspectiva que só nós temos. Nenhum animal no mundo está olhando determinada estrela e analisando e fazendo cálculos para saber a quantos quilômetros de distância ela está de nós e quanto tempo demoraria para chegarmos lá. Essa é uma perspectiva humana, porque nós, enquanto seres humanos, somos feitos à imagem de Deus. Imagem não é concreta, dizer que, olha, esse aqui, o meu rosto é parecido com o de Deus. Mas nós somos seres que criam, nós somos seres que fazem obras incríveis, desde as artísticas até as construções. Desde os primeiros séculos não, vamos muito além, né? Desde a época das pirâmides ou muito antes, nós já fazíamos construções incríveis, magníficas, isso há 4.000, 5.000 anos atrás. O ser humano, ele tem uma capacidade que não dá para comparar com qualquer outro ser que nós conhecemos, a não ser aqueles que têm a fé e conhecem a divindade de Deus. Porque esse sim é o arquiteto do mundo. E aqui nós vemos que quando nós temos a grande dúvida de onde está Deus, é descobrir que por que ele nos acha tão importante é porque ele sempre esteve em nós. Ele é o todo. E participar do todo torna-nos parte dele. Agora, basta você saber sobre isso. Eu não digo nem acreditar sobre isso. Você sabe ou não sabe que Deus é parte de você? Essa é a grande perspectiva. E Santo Agostinho, como filósofo, eu fui longe aqui, gente. Aqui a gente tá indo longe na reflexão. Mas Santo Agostinho, ele tinha exatamente esses pensamentos. Ele pensava sobre o tempo. Entende que isso é um pensamento muito filosófico? Para a época dele, assim, ele estava muito à frente do seu próprio tempo. Dá para perceber nas palavras, nos livros que ele escreveu. E ao mesmo tempo, ele se rendeu à fé. E é essa parte linda. Porque mesmo Santo Agostinho sendo praticamente um dos maiores filósofos que já existiu, ele era cristão. Ele é um santo da Igreja Católica. Ele obedecia ao bispo. E isso torna-o ainda maior. E ele não era uma pessoa que nasceu com essa perspectiva, com essa percepção. Ele obteve. E aqui entra o ponto que esse canal trabalha e que é o que eu mais gosto de fazer. Para você que nasceu católico, eu valorizo muito a tua vida, porque você nasceu na igreja. Mas esse canal é principalmente para aquele que não nasceu dentro da igreja, que não nasceu com tudo nas mãos e que precisa passar por esse processo de conversão. E é um processo que muda a nossa vida, é um processo que muda tudo sobre nós. E é isso que eu queria deixar para vocês. Com uma reflexão de Santo Agostinho, pode até nos dias de hoje fazer refletir muito em nossos corações, em Deus que está em nós. Ele vive em nós, mas Ele é o todo. Ele é tudo. Ele está em tudo. Ele está em todos. Cabe a nós olharmos para dentro. Enquanto ele procurava afora, ele percebeu que Deus estava dentro. Como é lindo essa perspectiva de Santo Agostinho. E é por isso que, conforme eu fui estudando um pouco mais, não tem como não se apaixonar
por Santo Agostinho e pela forma que ele entendeu o que era Deus e o que era Deus para ele. Até tem uma história que eu contei também no Instagram, ó, tá devendo. Se você não foi indo pro Instagram, tá esperando o quê pra ir lá e seguir a minha conta no Instagram, o Rafa Católico? Por favor, né? Mas uma das histórias que eu contei lá no Instagram foi a história de Santo Agostinho fazendo uma reflexão na praia. Ele tá lá profundamente fazendo uma reflexão, pensando: como pode haver 3 em 1, Pai, Filho, Espírito Santo em um? Como pode isso? Eu não consigo chegar nesse resultado. E aí ele vê um menino. E esse menino tá colocando água do mar num buraco com um baldinho na mão. Então ele vai lá com um baldinho e vai colocando água no buraquinho. E aí, Santo Agostinho olha pro menino e fala assim: o que você tá fazendo, menino? Aí o menino olha pra Santo Agostinho: olha, coloco toda a água do mar neste pequeno buraco. Santo Agostinho olhou pra ele e falou assim: ô menino, é impossível fazer isso. Olha o tamanho do buraco e olha o tamanho do mar. Não tem como colocar toda a água do mar neste pequeno buraco. Aí o menino olhou para Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha dessas. Sempre Deus estava falando com ele. E aí o menino disse: em verdade eu te digo, é mais fácil colocar toda a água do mar neste pequeno buraco do que a sabedoria humana entender todos os mistérios de Deus. Isso é uma reflexão e uma história de Santo Agostinho. Mesmo ele sendo um homem de grandes perspectivas, um homem cético, filósofo, de pensamentos profundos, ele entendia que mesmo ele tendo toda essa habilidade humana, ele não seria capaz de compreender todos os mistérios de Deus. Entende que eu nem li um livro de Santo Agostinho ainda? E olha a perspectiva que eu já tenho dele. Isso é de uma infinita grandeza de Deus, mostrando para o homem. Gente, não tem como não se apaixonar por isso. Não sei se é padrão para quem é recém-convertido conhecer Santo Agostinho, porque, né, a igreja tem tantos santos que eu quero conhecer muitos ainda, mas é o que eu mais tenho aberto a aprender e a me aprofundar. E aí essa frase virou, né, uma frase que eu vou usar até na minha bio. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Gente, maravilhoso. Que frase espetacular. Eu ouço e fico assim pensando. É um espetáculo mesmo. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. E aí, em esse texto, Santo Agostinho diz que ele corria e Deus o esperava. Ele caía e Deus o levantava. Santo Agostinho se perdia e Deus permanecia. A verdade não era uma ideia, era uma presença. E naquele instante, todo desejo encontrou repouso, porque fui feito para mais do que este mundo. Fui feito para o eterno. Essa é a reflexão de Santo Agostinho. Se você se dobrar aos prazeres do mundo, você só está se limitando, se subestimando. A mesma forma que nós nos subestimamos quando pensamos no universo. Deus não fez você para esse mundo, meu irmão, minha irmã. Deus fez você pro eterno. Essa é a reflexão de Santo Agostinho. E no momento que eu me converti e me aprofundei na fé católica, eu descobri essa beleza que não tem igual. Eu ando por todos os lugares e onde quer que eu estou, eu vejo Deus todos os dias. Quando eu abro a minha câmera, eu falo: meu Deus, usa-me, porque é tu quem falas. E aí eu demonstro para você como você tem deixado Deus te usar. Essa foi uma reflexão do grupo de oração de ontem. Como você tem deixado Deus te usar? Porque nós não nascemos para este mundo. Nós estamos aqui pela obra dele, não a nossa. Quando a gente acorda para essa realidade, tudo muda. E foi exatamente essa a realidade que Santo Agostinho encontrou. Por que amanhã? Por que não hoje? Eu pergunto para você.
em um dos trabalhos que eu tenho feito, eu tenho uma comunidade lá no WhatsApp que chama De Volta a Roma. E se você quiser participar, você pode entrar no primeiro link da descrição, você já vai conseguir acessar a comunidade. É uma comunidade 100% gratuita, você vai estar lá, você vai ver as mensagens que a gente vai encaminhando com esse teor católico de redescobrir a Igreja Católica, por isso que ela se chama De Volta a Roma. E espero que você goste, então se você tiver interesse é só acessar o primeiro link da descrição. Mas esse é o objetivo, de fazer com que não seja mais sobre nós, mas sobre Deus. Eu quero finalizar esse vídeo com muito amor no coração, mas por principalmente aprender mais sobre a vida dos santos. Gente, como é bom ser católico. Porque eu tô tendo a oportunidade de expandir a mim mesmo de uma forma que eu nunca imaginei. A gente é limitado, mas quando a gente deixa que Deus faça, Ele faz. E aí eu tô deixando de ser limitado, tô expandindo. E agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Deus é bom demais. E aí eu espero que você se inscreva nesse canal, que você compartilhe esse vídeo, que você curta, que você compartilhe mais sobre Santo Agostinho, que você pesquise mais. E quando chegar os livros de Santo Agostinho, eu prometo que eu vou fazer mais vídeos sobre ele, mas não tenha dúvida sobre isso. Tá bom? Eu agradeço muito que você tenha ficado até aqui, que você não se esqueça, né, de se inscrever, de compartilhar, ativa o sininho para os novos vídeos, porque também é muito importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!